Olá, galerinha, tudo bem? Eu desejo que sim. Hoje nós vamos falar sobre o teatro no Brasil, como ele chegou. Então fique atentos porque também é importante refrisar a importância dos índios, já que nós estamos no mês de abril e comemoramos e ressignificamos também a importância desse povo no nosso país. Então vamos começar a nossa aula. E como aqui os jesuítas chegaram aqui no Brasil? O rei de Portugal mandou uma ordem para eles dizendo que todas as missões tinham que vir para cá. As missões porque eles eram missionários. Então assim foi como aconteceu. Vieram uma caravana cheia de padres, alguns não conseguiram resistir à grande viagem que era vir de Portugal para o Brasil através das navegações, então muitos faleceram durante o caminho e quando eles chegaram no Brasil, todo o território brasileiro foi colocado à sua disposição. Chegando aqui, a companhia dos missionários da ordem jesuítica se deparou com os índios que não gostaram muito do que eles vinham propor, catequizar, mandar no jeito dos indígenas que aqui estavam não era uma boa. Por isso, muitos deles foram ao combate, acabaram falecendo, outros sucumbiram às ideias e às ordens dos jesuítas, porque os jesuítas trouxeram armas, né? Assim como os bandeirantes que estavam no Brasil. E a ordem jesuítica não foi só importante aqui no Brasil, fazendo essa abordagem, mas também nos países próximos. Um dos países foi a Argentina, que também foi invadida por esses missionários para que contivessem os índios que ali estavam. Bom, eles percebendo, jesuítas, né? Percebendo que estava muito difícil, depois de um tempo, deu-se a acalmada, eles pensaram, nossa, como é que a gente vai fazer para esses índios ficarem quietos, para esses índios serem mais dominados, mais temerosos e também acreditarem no nosso Deus? A ideia foi utilizar a manifestação artística e uma das manifestações era utilizar a dança, a música que os índios já faziam, no momento que desse um tchananã no espetáculo. Então, quando um dos padres, que se chama José Manuel de Nóbrega, chegou aqui no Brasil e trouxe uns textos chamados autos, o padre falou assim, bom, através desses textos a gente faz uma encenação simples, utiliza no momento de medo, de angústia, de dizer que o diabo está presente, que eles não podem fazer tal coisa porque é o diabo que está colocando isso na vida deles, a gente coloca a dança e a música deles. Ó, que sacada, ruim isso, né? Mas foi assim que aconteceu. Então, os jesuítas, juntos com os índios, começaram a criar as encenações dos autos. Os autos são textos razoavelmente médios, eles não são nem tão grandes e nem tão pequenos para a encenação. Em Portugal já se fazia isso muito, mas com uma técnica, com uma qualidade muito melhor do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente não tinha mal e cadeiras para se sentar e assistir um espetáculo. Então esses espetáculos eles começaram a ser feitos no meio do pátio mesmo, em volta da igreja, né, nas ruas. Um pouco mais depois podia ser feito num alto um pouco menor, né, na apresentação, dentro da sala de aula, que alguns indígenas e brancos nascidos aqui no Brasil participavam. Mas era raro essas apresentações em um local fechado, era um local mais aberto. E notem, eram também executados com 4 línguas. O tupi-guarani, porque era para os índios compreenderem, o latim, porque os padres também falavam latim, o espanhol, porque todo mundo achava muito chique falar espanhol, os índios que já falavam português achavam uma coisa fantástica, então se manteve a fala, né, o idioma em espanhol e o próprio português. Então esses 4 idiomas aqui, eles ficavam no meio da apresentação. Às vezes a apresentação começava em português e depois ia mudando ao longo da apresentação a forma com que eles iam utilizando os idiomas. E em determinado momento, que era
é um momento de assustar, de dramatizar muito o povo que ia assistir, eles colocavam as danças e as músicas indígenas. Então, nesse momento, as manifestações indígenas não foram positivas, foram manifestações utilizadas para amedrontar as pessoas. Então, por exemplo, o diabo ia aparecer e aí vinha um índio com uma cara muito feia, né, fazendo um ritual meio parecido com a dança daquela tribo, e ali naquele momento a cultura do índio entrava. Mas isso não é legal, hoje a gente ressignifica, hoje a gente já diz que isso não foi bom, porque essa abordagem dos jesuítas foi uma abordagem extremamente ruim, nociva para o povo que aqui estava. Então o teatro ele chega desta maneira no nosso país, com uma manifestação artística, né? Ele não é um teatro como a gente conhecia lá na Grécia, que isso eu vou comentar depois. E aí o teatro ele chega através desse grupo de jesuítas, que depois vai ser convidado a se retirar no Brasil, porque eles dominam, eles organizam tão bem a estrutura deles aqui, que o rei de Portugal ficou com medo deles conseguirem fazer uma reunião com todo mundo que estava em outros estados no nosso país, e vai que desse um golpe, não é? Então o rei pediu para que eles saíssem e não foi educadamente, eles acabaram tendo que ir embora. Prontinho, agora que nós já ouvimos toda essa história, que história, não é mesmo? Muita coisa, eu vou sugerir a vocês que me mandem uma foto, uma reprodução corporal dessa foto aqui. Então, nosso exercício de hoje ele é simples, mas te convida a pensar e a olhar cada item. Convida as pessoas que estão aí na sua casa para você reproduzir essa foto aqui. Então, você vai tirar uma foto para mim, do jeito que você imaginar, com as características daqui, mas utilizando os produtos, os objetos, as coisas que você tem aí em casa. Então a gente vai usar a nossa imaginação, nós vamos improvisar da maneira com que o teatro propõe, e aí você me encaminha. Anda, corre e me manda já já. Um beijo e ótima semana para todos.